Você já ouviu falar no Saci Pererê, não é? Aquele ser travesso de uma perna só, que aparece em histórias infantis, lendas do folclore e até em desenhos animados. Mas, e se eu te dissesse que a verdadeira origem do Saci é muito mais obscura do que aquilo que você aprendeu na escola? E se, por trás do moleque brincalhão que dá nó em crina de cavalo, se esconde uma entidade antiga, ligada a rituais sombrios, forças da floresta e até mesmo a escravidão no Brasil? O que você vai ouvir hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga esse personagem aparentemente inofensivo. Prepare-se. Esta não é uma historinha para crianças. Fique até o final, porque no último tópico eu vou revelar o lado oculto do Saci, algo que quase ninguém conta, mas que sobreviveu em registros históricos, crônicas de viajantes e tradições orais secretas. O Saci Pererê é retratado como um garoto brincalhão. Dizem que ele aparece nas noites de lua cheia, soltando gargalhadas, dando nós na crina dos cavalos, apagando o fogo do fogão, escondendo objetos e assustando viajantes. Nas escolas, aprendemos que ele é apenas uma lenda do folclore brasileiro, uma história inofensiva para entreter as crianças. Monteiro Lobato, por exemplo, eternizou o Saci como um personagem quase cômico, parte da turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas essa é apenas a versão domesticada, uma versão criada para acalmar os medos e suavizar algo que, na verdade, é muito mais profundo e inquietante. Antes mesmo da chegada dos portugueses, os povos indígenas já falavam de um espírito chamado Saci, ligado à noite, às sombras e à floresta. Esse espírito era visto como travesso, mas também perigoso. Ele surgia no cair da tarde, trazendo confusão, azar e medo. Os indígenas acreditavam que o Saci controlava os ventos e aparecia em forma de redemoinhos. Esses redemoinhos não eram fenômenos naturais, eram portais. Dentro deles, o Saci se movia, invisível, mas presente. E se alguém fosse imprudente o bastante para atravessar um redemoinho, podia adoecer, perder a sorte ou até desaparecer para sempre. Com a chegada dos africanos escravizados ao Brasil, essa lenda se transformou. O espírito indígena ganhou corpo, rosto e símbolos novos. Ele se tornou um menino negro, de uma perna só, fumando cachimbo. O cachimbo não era apenas um detalhe. Em muitas culturas africanas, o fumo era usado em rituais espirituais, como meio de comunicação com o mundo invisível. E o gorro vermelho? Esse é um mistério. Alguns dizem que o gorro foi inspirado em amuletos usados para proteção. Outros acreditam que ele tinha ligação com tradições europeias de bruxaria. Mas uma coisa é certa, o gorro é a fonte do poder do Saci. O gorro do Saci nunca foi um simples adorno. Ele carrega o poder de se mover entre os mundos, de desaparecer e de manipular o vento. E havia uma crença: se alguém conseguisse roubar o gorro do Saci, passaria a ter domínio sobre ele. Mas havia um perigo nisso. Algumas pessoas diziam que o gorro tinha cheiro de enxofre, que queimava a pele de quem ousasse usá-lo. Outros afirmavam que o gorro carregava a energia do próprio inferno. E por trás do gorro existe um poder mais antigo do que imaginamos. No interior do Brasil, até hoje, os redemoinhos são vistos com medo. As pessoas acreditam que dentro deles o Saci está girando, rindo e espiando. Dizem que se alguém atravessar um redemoinho pode perder a voz, a memória ou até a própria alma. Por isso, em muitas regiões, quando surge um redemoinho, as pessoas fazem o sinal da cruz ou cospem no chão para espantar o espírito que ali habita. O Saci não é apenas uma lenda da imaginação. Ele é o vento que gira, o mistério da mata e o medo que se espalha no coração do povo. Em algumas regiões, o Saci não era visto como brincalhão. Ele era cruel, vingativo e até perigoso. Existem histórias de viajantes que desapareceram após encontrar um Saci na estrada. Outras falam de animais que adoeciam misteriosamente depois de serem perseguidos por ele. Alguns acreditavam que o Saci sugava a energia vital das pessoas durante o sono. Ele não era apenas um moleque de uma perna só. Era uma entidade sombria, capaz de trazer azar e desgraça. Mas, com o tempo, essa imagem foi mudando. Monteiro Lobato, ao escrever suas histórias, transformou o Saci em um personagem quase engraçado. Um travesso, sim, mas inofensivo. Essa versão foi adotada pelas escolas e pela mídia. E assim, a imagem assustadora foi apagada. O Saci deixou de ser temido e passou a ser quase um mascote do folclore nacional.
Mas as comunidades mais antigas nunca esqueceram sua verdadeira natureza. Para alguns povos, o Saci não era apenas maligno, ele também podia ser protetor, um guardião da mata. Ele castigava caçadores que matavam sem necessidade, protegia plantas medicinais e punia aqueles que destruíam a natureza sem respeito. Assim, o Saci era uma força ambígua, tanto podia proteger quanto destruir. Tudo dependia de como você tratava a floresta. E se alguém quisesse enfrentar o Saci? Havia uma forma, mas era arriscada. A tradição dizia que, quando aparecia um redemoinho, era preciso jogar uma peneira por cima dele. Se tivesse sorte, o Saci ficava preso dentro dela. Depois, ele deveria ser colocado em uma garrafa de vidro, selada, com rolha, e uma cruz desenhada na tampa. Preso, o Saci tentava negociar, oferecia riquezas, sorte e até segredos em troca da liberdade. Mas soltar o Saci poderia trazer consequências imprevisíveis. Algumas famílias acreditavam que manter um Saci preso em garrafa trazia sorte e proteção. Outras, no entanto, juravam que isso atraía desgraça, doença e loucura. O Saci, no fim, sempre encontrava uma forma de escapar, e quando isso acontecia, ele voltava para se vingar. Libertar um Saci era um risco. Mantê-lo preso também. Com ele, nunca havia garantias. O Saci Pererê não é apenas uma lenda de criança. Ele é o símbolo da resistência cultural do Brasil. É a mistura de 3 mundos: o indígena, o africano e o europeu. Ele carrega o medo da floresta, a força dos ventos e as marcas da escravidão. É ao mesmo tempo protetor e destruidor, luz e sombra, travessura e terror. O Saci é, no fundo, o Brasil profundo, o Brasil das matas, dos ventos e dos segredos que resistem até hoje. Então, da próxima vez que você vir um redemoinho de vento, cuidado. Pode ser apenas a natureza, ou pode ser o Saci observando você. Agora que você conhece a verdadeira história do Saci Pererê, eu quero saber: você acredita que ele é apenas uma lenda divertida ou uma entidade real que ainda ronda nossas florestas? Deixe sua opinião nos comentários. E se quiser conhecer a origem de outras lendas assustadoras do Brasil, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque a próxima história pode ser ainda mais sombria do que essa.